Gênesis 43. Você achou, amém? Gênesis 43, vamos iniciar lendo a partir do versículo 1. Obrigado, Eltinho. Até o versículo 10. A palavra do Senhor nos diz: a fome continuava gravíssima na terra, quando eles acabaram de consumir o cereal, e este eles aqui era Jacó e os seus filhos, o cereal que eles tinham trazido do Egito. Jacó disse aos seus filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem aqui é José, tá? Nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Esse outro irmão aqui é Benjamim. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram este mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Versículo 13 ao versículo 16, que nos diz: levem também o irmão de vocês, levantem-se e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro, e Benjamim, e levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Versículo 18. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. Versículos 26 a 31. Quando José chegou à sua casa, trouxe-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinha passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. E quando José levantou os olhos, viu um Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Versículo 31, ainda. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: sirvam a refeição. Agora nós vamos para o capítulo 44, dos versos 1 ao verso 7. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento.
Coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com seus jumentos. Saíram da cidade e, antes de que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador da sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficarão livres. Eles então se apresentaram e cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e o abriu. E o administrador examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento e eles voltaram para a cidade. Versículos 16 e 17. Então Judá respondeu: que podemos dizer ao meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Versículos 30 a 34, e nós encerramos a leitura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem Benjamim, vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura, porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpada para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos, porque como poderei voltar a meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Oremos. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito na exposição, na recepção e na compreensão da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê do Teu favor e que nós possamos, mediante a iluminação da Tua graça, possamos compreender e entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Te agradecemos por este momento no nome de Jesus. E você diz: primeiramente, quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra tatuagens, mas eu acho que a ilustração vai abrir portas para que a gente possa entender esse texto. Um dia desses, na cidade de São Paulo, eu passei em frente a uma loja de tatuagens e tinha a seguinte inscrição em uma placa pendurada na vitrine, abro aspas: antes de tatuar, pare para pensar. Eu não tenho tatuagens, primeiro porque eu sou muito medroso quando o assunto é agulhas. Mas também é verdade o pensamento que
eu me faço, e se eu me tatuar, será que eu vou me arrepender? Temos alguns exemplos? Temos. Um jovem trabalhador dedicado, próspero no seu serviço, amava tanto a empresa que tatuou o logo, a logomarca da empresa no seu tríceps. Até que chegou o dia do seu desligamento. E quando ele foi desligado, o arrependimento veio na garupa. O que ele ia fazer agora com a logomarca no tríceps dele? Tem também a história da jovem apaixonada que tatuou o nome do marido nas costas, na altura assim do pescoço, até que ele a deixou. O que vai fazer com aquilo agora? O nome do ex está lá. Vai ter que desenhar outra coisa por cima. O jogador de basquete que quis impressionar a garota e tatuou os lábios dela, o beijo dela, assim no pescoço, do lado direito. E não muito tempo depois, o namoro acabou. Agora, mulheres, respondam comigo, como você se sentiria se você encontrasse a tatuagem de um beijo no pescoço do seu parceiro, só que aquele beijo não é o seu? Alguns olhares estão falando assim, olha, eu mataria ele. Aí alguns vão falar o seguinte, nós já temos a tecnologia da remoção de tatuagens indesejáveis. Verdade. É barato? Pelo que ouço dizer, não. É indolor? Irmão, só de ver eu fico imaginando que aquilo é uma dor descomunal. É fácil? Pergunte para aquele que foi lá remover aquela tatuagem e de repente o especialista em remoção removeu a tatuagem errada. Ah, pastor, mas eu não tenho tatuagens. Alguns podem estar cochichando em seus pensamentos. Ok, você pode não ter o seu corpo marcado por tatuagens, mas será que o seu coração não traz consigo algumas marcas? Você pode não ter tatuado alguma paisagem daquela viagem dos sonhos, lá quando você foi conhecer as praias do Nordeste. Dificilmente você vai ver alguém tatuando uma praia no corpo. Mas por você não ter a tatuagem daquela viagem, não significa que você se esqueceu daquele momento tão precioso em família. Você pode não ter gravado o nome de alguém no seu corpo, mas será que não sofre ainda hoje algum tipo de remorso, arrependimento ou culpa por palavras ditas e atos feitos? A culpa, ela costuma marcar, tatuar o nosso coração. De novo, não tenho nada contra tatuagens. E é bom lembrar que a Bíblia também não traz nenhum tipo de condenação sobre tais coisas. Talvez você vai requerer o texto de Levítico lá, capítulo 19, versículo 28, que fala sobre não marcar o corpo, e você vai, olha aqui, não, peraí, você tem que entender o contexto que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando ali de marcas dedicadas a momentos de culto, ou seja, culto a imagens, ou a ídolos, ou a entidades, ou então, o texto está falando sobre aqueles que se tatuam, ou se marcam, em nome dos mortos. A proibição é aqui. E aí, se você quiser conversar um pouco melhor sobre isso, à luz da palavra de Deus, você me procura para conversar de novo, depois. Mas nós não podemos condenar biblicamente alguém por ter uma marca de tatuagem no corpo, simplesmente porque desejou ter uma tatuagem. Não existe uma condenação bíblica. Mas usando a figura ilustrativa da tatuagem, se sua vida mal resolvida fosse representada por tatuagens, se você pudesse colocar um espelho na sua alma, como estaria? Como você estaria? Quantas marcas você teria? Quais as imagens que seriam observadas nesse espelho? Quais marcas você buscaria um especialista para removê-las? Só um minutinho, irmãos. Alguém desliga aqui, por favor. Me incomoda bastante o ar-condicionado aqui. Tira a minha concentração. Obrigado, Jorgito. Não é possível a gente falar assim, olha,
chegar num especialista de remoção de marcas e falar: remova aqui a marca do engano? Pode alguém apagar essa outra que me lembra que um dia eu menti? Apaga essa marca daquele momento de descontrole. E essa outra marca que mostra o quanto eu falei demais, falhei demais, puxei o tapete de alguns. Nós olhamos para as marcas do nosso coração e nós percebemos, irmãos, que não existe uma solução rápida, fácil, para nós removermos tais marcas. Na verdade, é quase que impossível se não for o sangue precioso de Jesus. Culpas não removidas e não tratadas geram um amontoado de emoções doentias. E é justamente o que nós temos diante de nossos olhos nesse texto. Um grupo de irmãos se condoendo pelas dores latentes, sabe do quê? Do remorso. E do outro lado nós temos um irmão ofendido, tramando, para que de alguma forma, alguma maneira, seus longos anos de sofrimento fossem compensados. De um lado nós temos o passado que perturba, e do outro lado nós temos a vingança que insiste em colocar as garras de fora. O grupo de irmãos precisa de genuíno arrependimento, e o irmão ofendido necessita ter o seu propósito renovado. No fim de tudo, nós temos um amontoado de ressentimentos que precisa sair de cena para que o perdão, a paz e o desígnio eterno voltem a reinar naquela vida. Nós já temos aí há longo tempo turistado, né? Vou usar essa palavra. Estamos turistando na saga de José do Egito. E a cada quilômetro que nós andamos, a cada metro que nós avançamos nessa estrada, a cada período que visitamos, nós vemos nessa jornada da fé, nós vemos essa jornada de vida, transformações latentes acontecendo. Nós vamos ver que a fome, ela dá lugar à fé, a vergonha dá lugar à graça, a culpa dá lugar ao quebrantamento. Nós vemos, inclusive na última mensagem, onde nós fizemos a exposição do capítulo 42 de Gênesis, que a mão da providência divina está agindo aqui na história de José, com a precisão cirúrgica. E essa ação não é para punir, mas para transformar, curar e restaurar. E nesses dois capítulos da história, Deus está agora conduzindo o seu povo eleito da vida pregressa para uma vida restaurada, dos dias de agonia e medo para dias de realização. Deus está conduzindo o seu povo da escassez ao momento da abundância, das sombras tenebrosas da vingança para as águas tranquilas do consolo e da paz. Sim, irmãos, Deus escreve histórias longas e muitas vezes essas histórias são dolorosas. Sabe para quê? Para produzir em nós arrependimentos profundos e verdadeiros. O amadurecimento de vida, de caráter, o amadurecimento emocional, espiritual, é uma longa estrada, às vezes árida e quase sempre dolorosa. De novo, é o que esses dois capítulos em tela nos mostram nesta manhã. A difícil jornada do amadurecimento. Eu até coloquei aqui, porque o capítulo 45, nós não vamos fazer a exposição, porque nós já temos essa pregação de 2022, A Casa do Rancor. Quem viu é bom rever, está lá no nosso canal do YouTube. Quem não viu, vá lá no YouTube, veja essa pregação do capítulo 45 de Gênesis, porque eu não vou repetir essa exposição aqui. Vai lá para você ver essa mensagem. Mas então nós chegamos diante da difícil jornada do amadurecimento. E ela serve como um prefácio ou
um segundo ato de um filme, onde o enredo está sendo preparado para o ápice da história, que nos colocará diante de uma das principais viradas da vida e da história que este mundo já viu e já ouviu falar. José, o homem ferido que aprende a transformar a sua dor em misericórdia. Judá e seus irmãos, os homens culpados que aprenderam a transformar culpa em entrega. E nessa manhã, por meio da exposição desse texto, nós aprenderemos que o amadurecimento é uma jornada onde Deus nos quebra para nos fazer de novo. Deus nos expõe, irmãos, não é para a nossa destruição, mas para a nossa cura. Ele nos coloca diante do passado, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. E nessa difícil jornada do amadurecimento, a dor nos empurra para a mudança. O que está acontecendo com o meu slide? Aí, obrigado. E nós vamos então dos versículos 1 ao 14, nós vamos perceber nesse texto o que está acontecendo. O texto nos diz que a fome se agravou na terra de Canaã. Jacó disse aos seus filhos que eles precisavam voltar para o Egito para comprar mantimento. E então Judá diz o seguinte: Senhor, Pai, nós só voltaremos lá se o Senhor enviar conosco Benjamim. Lembrando que no final do capítulo 42, Rúben, o filho mais velho, ele chega para o seu pai e diz, porque Simeão ficou preso. No capítulo 42, José permite que os seus irmãos voltem para casa com uma condição, porque José estava os acusando de serem espiões. E então José diz, vocês voltem, mas um de vocês vai ficar aqui retido. E Simeão ficou de refém de José. E quando eles retornam de imediato, Rúben conta ao seu pai o que aconteceu, e Jacó então fica assustado. E qual foi a condição que José colocou? Vocês vão voltar, mas vocês têm que voltar trazendo o irmão mais novo. Se não trouxerem o irmão mais novo, não apenas Simeão vai continuar preso, como eu vou prender todos vocês. A estratégia era essa. E quando Rúben falou com seu pai, Jacó foi enfático: não, Benjamim não vai embora daqui, não vai com vocês. Eu já perdi José, lembrando que José era irmão de pai e de mãe de Benjamim. Era o filho do amor profundo e verdadeiro de Jacó para com Raquel. E Jacó não queria perder, porque na cabeça dele já tinham perdido José. Ele não queria correr o risco de perder também Benjamim. Ou seja, Benjamim não vai. Mas então, Judá agora intercede. Ele se responsabiliza. E é interessante que neste exato momento, a mão da providência está empurrando Jacó e os seus filhos para uma mudança total de vida. Ninguém, irmãos, amadurece em dias de calmaria. Essa jornada, essa difícil jornada do amadurecimento, não é vida boa, não é mar de rosas e céu de brigadeiros, não é uma vida composta ou feita de algodão doce. É difícil, é áspera, apelativa, doída. A gente não vai amadurecer, irmão, sentado ou deitado em berço esplêndido. E como diz o provérbio popular, mar calmo não faz bom marinheiro. E o nome do marinheiro em questão aqui é Judá. E a última vez que nós vimos Judá foi no capítulo 38 de Gênesis. E nós já conversamos aqui sobre os fatos que ali se sucederam. Nós já falamos que o referido capítulo parece uma história solta. Lembra-se dessa mensagem? Uma história de vida solta por aí, falamos a respeito disso. Isso porque em Gênesis 37, dos versículos 26 e 27, é Judá quem dá a ideia para vender José como escravo.
aos ismaelitas. A procissão de sofrimento de José se deu por meio da ideia de Judá. Foi a ideia fantástica de José se tornar um escravo, foi de Judá. Ele começou com esse negócio. É ele que não considera a tenra idade do seu irmão. É ele que não considera o sofrimento que seu pai enfrentaria. É ele que não consegue calcular os terríveis desdobramentos que o filho mais velho de Raquel sofreria. Esse é Judá, o enganador, que no capítulo 38 se torna o Judá enganado. Está lá nessa mensagem que nós pregamos anteriormente. E no capítulo 38 nós vamos ver que Judá prova do mesmo veneno. E o que aconteceu? Como Deus é especialista em transformar o mal em bem, Ele pegou o veneno de Judá e transformou em um remédio. E quando esse remédio foi aplicado a Judá, a mudança mostrou-se para que veio. Judá não percebeu, mas Deus o estava forjando na difícil jornada do amadurecimento. E nos capítulos em tela nessa manhã, em um cenário agoniante de fome, Jacó arregimenta seus filhos novamente para irem ao Egito. O alimento está escasso, a família está gemendo. Já pensou hoje, seu filho chegar para você e falar assim: pai, mãe, não tem Nutella? Você ia mover céus e terra para mandar seu filho comprar a Nutella para ele. Aquele filho de 50 anos que ainda está lá chorando pela Nutella que acabou. Os filhos, de todo modo, a família estava sofrendo, gemendo, os filhos, os netos de Jacó, os bisnetos. Nós não podemos esquecer, já fizemos a menção, que no final do capítulo 42, que antecede essa peregrinação, nós ficamos conscientes de que Simeão, ele é refém lá na corte egípcia. E o preço da libertação de Simeão é o seu irmão Benjamim. E aí falamos que a intercessão de Rúben falha perante Jacó. E o capítulo 42 termina sem uma solução. Simeão vai continuar lá na corte egípcia, preso, refém. Jacó e os seus filhos vão continuar lá em Canaã. Quais serão as cenas dos próximos capítulos? Aí nós nos deparamos no capítulo 43, quando nós vemos Deus intervindo. Deus entra em cena mais uma vez. E de que forma Deus entra em cena? Deus acocha o parafuso. Quem já sentiu o acochar do parafuso de Deus aqui? Deus acocha. Deus começa a brincar de roxinho com os filhos de Jacó. Deus já brincou de roxinho com você? Sua alma já ficou com algum roxinho em algum momento na vida? Porque o texto começa dizendo o seguinte: a fome se agravou. Deus apertou o parafuso. Deus apertou a cinta. Deus deu aquela acochada. E não restou a Jacó outra saída, senão reenviar os seus filhos para o Egito. Para onde? Para ir aos pés de José. Irmãos, qualquer um de nós que reluta contra Deus vai provar do empurrão de Deus. Quem que é, Rafael? É mais ou menos isso. Rafael não quer ir, mas Deus vai empurrar. Deus faz isso com a gente, irmãos. Deus empurra. E às vezes esse empurrão é uma crise em relacionamentos. Às vezes esse empurrão é uma enfermidade. Às vezes esse empurrão é uma crise financeira. Às vezes esse empurrão são situações diversas que Deus envia, porque Ele quer que a gente trilhe
um propósito, um processo de amadurecimento. E o texto nos fala, irmãos, que nesse empurrão de Deus, Judá toma a dianteira. E olha que interessante, aquele que lá no capítulo 37 não defendeu a causa de José, agora está defendendo a causa de Simeão. Olha a mudança acontecendo. Aquele que não intercedeu por José, quando José estava lá no fundo da cisterna chorando, e ele deu de ombros, tapou os ouvidos para o choro de José, agora se torna a voz da responsabilidade e do amor em favor de seu irmão Simeão. O mesmo homem que no capítulo 37 propôs vender José, agora ele se apresenta, ele se oferece como fiador do seu outro irmão. Olha o que nos diz o versículo 9 do capítulo 43. Eu serei responsável por Benjamim. Da minha mão, ele falava para o seu pai, o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Ele agora é a garantia para Jacó. E a partir desse ponto, Judá se torna o líder dos seus irmãos, e a sua tribo virá a ser a proeminente entre os filhos de Israel. A dor, irmãos, fez Judá amadurecer. A perda fez com que Judá crescesse. Como diz os teólogos Bruce Waltke e Kate Fredericks, abro aspas para ele, a intransigência de Jacó ameaçava as 3 gerações da família. E o faltoso Judá se tornou o responsável Judá. O negligente varão se tornou agora, nessa jornada do amadurecimento, o comprometido varão. Deus usou as faltas, os vazios, as dores de Judá para empurrar de volta Judá ao lugar onde há arrependimento e reconciliação. Isso já aconteceu com você? Percebe que da mesma forma Deus trabalha conosco? Às vezes Deus nos empurra, irmãos, para a boca do leão. Ele vai nos livrar lá, mas a gente vai passar uns apuros, porque é onde Deus vai trabalhar o nosso amadurecimento. A maturidade começa quando nós ficamos frente a frente com a nossa dor, quando nós fugimos daquilo que nós precisamos resolver, quando nós não fugimos, perdão. Quando Deus nos empurra ao processo, ao sofrimento, à confrontação, Ele está fazendo isso porque essas são as ferramentas que vão nos forjar ao crescimento. Eu me lembro que certa feita o Henrique ainda era um catatauzinho, e ele falava, já contei isso aqui outras vezes, e ele falava que ele estava com dor nos pés e nas pernas. E eu lembro que levamos ele na escola, e quando ele voltou, ele falou, pai, e ele já estava bem, né? Coisa de criança. A dor, eu perguntei, aí filho, a dor passou? Ele falou, passou, pai. A Pro me explicou que eu estava com dor porque eu estou crescendo. Crescer dói. Crescer dói. Pastor Marcelo Gomes costuma falar que às vezes tem aquelas pessoas que falam, como eu gostaria de ter 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Aí pastor Marcelo Gomes fala, você seria um chato. Já pensou? Eu com 18 anos, com a minha cabeça hoje de 35. Brincadeira, 44. Gente, eu seria um chato. Com 18 eu já era chato. Imagina. É um processo de amadurecimento que Deus vai gerando em nós, e isso demanda dor. E essa dor não é porque Deus não nos ama, é porque, irmãos, as marcas do crescimento se fazem necessárias em nossa vida. O Senhor ainda usa desertos para ensinar a dependência. Ele ainda usa a nossa necessidade para despertar a nossa fé. Ele ainda usa espinhos. E eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, lá na sua 2ª carta aos Coríntios, quando ele fala que ele recebeu um espinho na carne. Lembra disso?
E ele fala o seguinte: olha, eu recebi esse espinho na carne para não me envaidecer pelas revelações que eu recebi do Senhor. Deus colocou na vida de Paulo um espinho para ele amadurecer. Está na Bíblia. E às vezes Deus faz exatamente isso, porque os espinhos ainda continuam a nos manter no trilho da humilhação. Ah, pastor, mas eu queria viver tanto isso e aquilo. Às vezes Deus ainda não te deu isso e aquilo, porque se Ele te der, você vai ficar orgulhoso, vai se achar acima da média, vai se sentir por cima da carne seca. Aí Deus vai manter você ali, ó, pianinho, para que você amadureça. Então, nessa difícil jornada do amadurecimento, Deus nos empurra à mudança, porque Ele quer que nós melhoremos, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Nós estamos no processo de amadurecimento. E nenhum de nós que estamos aqui, e nem daqueles que vão ver essa mensagem pela YouTube depois, nenhum de nós chegamos ao ápice do amadurecimento. Sabe por que não chegamos? Porque a gente ainda está aqui. A gente ainda precisa caminhar mais um tanto. No dia que a gente chegar, nós vamos estar cantando para você: mais perto quero estar. Você sabe quando a gente canta isso, né? Se quiser que canta outro, deixa a sua listinha. A Olívia já me passou a listinha dela. Deixa a sua listinha que nós vamos cantar as músicas que você quer no seu velório. Mas Deus recolhe. Até lá nós estamos nesse processo de melhoria. E enquanto nós resistirmos, porque tem aqueles crentes que resistem, que relutam, que não se atentam para as correções da palavra de Deus, vai continuar apanhando, porque é necessário amadurecer. É necessário mudar. Mas nessa jornada nós também nos deparamos com um confronto que revela quem nós somos. E o texto continua do versículo 15 ao 34 do capítulo 43, dizendo que quando José viu que Benjamim, eles então levaram Benjamim, e quando José viu que Benjamim estava com eles, ele disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal, prepare tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. Vão almoçar comigo. Sem opção e convencido pelos argumentos firmes e sóbrios de Judá, não restou Jacó outro caminho senão permitir que Benjamim seguisse para o Egito com seus irmãos. Mas muita calma nessa hora, porque nós ainda temos um longo caminho até que as coisas se acertem entre os filhos do velho Israel. Aquele reencontro é marcado por tensão, medo, especulação, trama, drama e muita incerteza. Isso tanto para José quanto para os seus irmãos. De um lado nós temos José, o poderoso, assediado pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos de vingança. Do outro nós temos Judá e seus irmãos, que diante do poderoso José, eles estão em desvantagem. E perceba no texto que eles cambaleiam diante dos uivos do remorso. José está com o coração dividido. A lembrança e o amor confrontam a vingança e o rancor. Judá e seus irmãos, por sua vez, se recolhem em suas insignificâncias e eles não ousam desafiar aquele líder imponente. Prova disso é que por 2 vezes eles se inclinam diante de José, prestam reverência a ele e reconhecem a autoridade de José. Todavia, tanto José quanto Judá e seus irmãos, sem perceberem, estão caminhando em uma estrada dificílima, a estrada do amadurecimento. Se de um lado temos Judá e seus irmãos passando pela prova da humilhação, da trama, do boicote, do outro lado nós temos José tendo que vencer aquela
que é a prova mais difícil da sua vida até aqui. E que prova é essa? Exercer misericórdia e oferecer perdão àqueles que lhe ofenderam. Indistintamente, irmãos, os filhos de Israel estão sendo confrontados para que a essência deles seja revelada. Não que Deus não conhecesse, mas eles precisavam saber de fato quem eles eram. A restauração, a ressignificação, a libertação desse estágio de vida mediano começa a acontecer. José reconhecendo, recebendo a atenção das luzes neste bloco do texto, ele então prefere observar do que revidar, do que retalhar. E por isso nós vemos José fazendo o quê? Preparando um teste. Pobre José. E eu digo isso porque José pensava que ele estava testando os seus irmãos, mas na realidade ele próprio estava sendo testado. Enquanto José observa a atitude daqueles que o desprezaram, o Senhor faz com que José também lide com as dores do seu coração, porque diante dos irmãos, José ele é imponente, ele é poderoso, ele trata eles com mão de ferro, mas o texto nos diz no versículo 30, que José fica profundamente emocionado, ao ponto de ele procurar um lugar para chorar. Está no texto, e o texto diz que José chorou largado. Chorou muito. Ele teve que estar frente a frente com as suas dores. Meus irmãos, não existe amadurecimento nesta vida sem lágrimas. Está entendendo? Terra seca, rachada, só é nutrida quando a chuva chega. Coração seco, quebradiço, só pode ser restaurado com lágrimas profundas. Não existe vida aperfeiçoada que não tenha sido assolada pelas trombas d'água do choro. E você sabe o que é isso? Quantos foram os momentos que você já teve que chorar na presença de Deus? Berrar. Quantos foram os momentos que você se colocou em oração e não saiu nenhuma palavra, você apenas chorou, chorou e chorou. As lágrimas promovem amadurecimento. Quantos foram os momentos em que nós, após um longo período de choro, ressurgimos firmes, fortalecidos, mais confiantes, mais humildes, mais tolerantes, pacientes, benignos, longânimos. Mas se de um lado José chora, do outro seus irmãos temem. O texto diz que os filhos de Israel tiveram medo porque eles foram levados à casa de José. E por que eles temem? Porque a consciência culpada teme o bem, duvida da bondade e se assusta com a menor possibilidade de perdão. Quem já não teve aquele sentimento de que eu não acredito que fulano está fazendo isso comigo? É tão bom que a gente fica desconfiado. Já viu? Já sentiu? Já passou por isso? Você vai com os dois pés atrás, porque a consciência às vezes nos acusa. E ao invés de nós abraçarmos a graça, nós em alguma maneira ou de alguma forma a repelimos. Deus sabia o que havia no coração de todos aqueles homens, mas o texto nos mostra que eles ainda não possuíam esse conhecimento. Irmãos, a provação revela o nosso caráter. O fogo revela a resistência. A tempestade expõe a verdadeira força das nossas bases. No final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, nós vamos encontrar Jesus sintetizando toda a sua mensagem do Sermão do Monte, fazendo uma ilustração, contando a história da casa construída sobre a rocha e sobre a areia. O texto diz que as casas são as mesmas, idênticas. A circunstância, a situação adversa, as tempestades,
é a mesma para as duas casas. Qual é a diferença? A diferença está no solo onde se constrói, na essência, na base. E a provação, ela vem justamente para revelar o quanto onde nós estamos fincados, colocados. A escuridão mostra se andamos preparados e abastecidos para vivermos na luz. Semana passada nós falamos sobre isso na parábola das 10 virgens. Quando chegar o momento da escuridão, você vai ter reserva de azeite para manter a sua lamparina acesa. A provação revela o nosso caráter. E era tempo de José, o jovem de superação, estar frente a frente com os traumas do seu passado. Aquele que foi abençoado por Deus, será que ele estava pronto para abençoar? Aquele que foi honrado estava pronto para honrar. Aquele que esteve só está pronto para viver na companhia de alguém. Aquele que foi abandonado, será que ele está preparado para acolher o outro na mesma medida que Deus o acolheu? Era tempo de Judá e seus irmãos voltarem os olhos para o Senhor. E olha que interessante, quando o eleito de Deus não ouve a Deus, ele usa pedras para falarem ao coração. Porque o texto fala que o administrador da casa de José, quando aqueles homens temeram, o administrador falou para eles: que a paz esteja com vocês, não tenham medo, o seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro no saco de cereal. Olha que interessante. O que o texto está nos mostrando é que aqueles homens que foram criados em um ambiente de uma fé genuína, essa fé, ela era oscilante. A provação, ela começa a mostrar que tipo de fé que nós temos. E nesse confronto, irmão, será percebido se há o desejo realmente de experimentar uma cura verdadeira e se caráteres maculados de fato serão restaurados. E aí, nessa parte da mensagem, a pergunta que você precisa fazer para si mesmo é: quem é você? Quem sou eu? Porque indiscutivelmente a prova vem para revelar quem nós somos. E essa prova, uma vez que nós nos deparamos com a realidade da nossa essência, Deus deseja nos amadurecer. Mas por fim, nessa jornada de amadurecimento, a provação modela o caráter. Acho que saiu da tela o último ponto. E nós vamos então no capítulo 44, versículos de 1 a 13, quando então nós vamos nos deparar com uma realidade, queridos, de que diante da trama de José, Judá e seus irmãos, agora nós vamos ver esses homens completamente mudados. Não são mais aqueles irmãos do capítulo 37 de Gênesis, mas agora são homens que estão experimentando um amadurecimento para a glória de Deus e para o bem-estar da família. Alguns podem olhar para esse texto, para esse ato de José, e pensar que a atitude de José é cheia de rancor. E aqui mais uma vez eu convido você a ver a mensagem A Casa do Rancor. No entanto, eu concordo com Calvino quando ele diz que Moisés, que é o escritor do livro de Gênesis, ele está relatando aqui quão habilmente José tudo fez para provar o caráter de seus irmãos. E mais uma vez, José é usado por Deus para provar se os herdeiros da promessa abraâmica estavam prontos para tamanha responsabilidades que levaram sobre os ombros. Não duvide disso, irmãos. O teste elaborado por José não tem em primeira ordem a carranca da vingança, mas traz consigo a face graciosa, terna da revelação. Mais uma vez o mantimento foi preparado, o dinheiro foi devolvido como provisão. Depois que eles estiveram ali na presença de José, e José então os dispensou para que eles voltassem para casa, já agora com Simeão.
Voltando com Benjamim, José cria uma ação probatória contra eles. Coloca o copo de prata. E olha que o copo de prata, na época, não era uma coisa de grande valor, não. Mas coloca lá uma prova qualquer. Eles não contavam com este ato. E aquela taça, aquele copo escondido na bolsa de Benjamim, vai servir como um espelho no caráter daqueles homens. Perceba que a cena é intencionalmente a mesma que José viveu no passado. Porque o copo colocado no saco de cereal de Benjamim colocou então o irmão caçula em perigo. E por que o cenário é o mesmo? Porque assim como José outrora esteve em perigo, agora é Benjamim. Quando o empregado de José abordou os irmãos de José e encontrou o copo incriminatório no saco de Benjamim, os irmãos de José podiam fazer a mesma coisa que eles fizeram lá com José, lembra? Gente, não tem nada a ver com isso, prende ele aí, ó. Prende aí o pirralho. Eles tinham a oportunidade de se desfazer do irmão. Eles tiveram a chance de repetir o mesmo erro, inclusive que estava gritando na consciência deles. Mas agora algo mudou. Judá não sai pela tangente, ele não acusa, ele não recua, não se cala. Judá não trama. O jovem mau caráter do passado é o homem diligente e responsável no presente. E detalhe, será o príncipe de Deus no futuro. O mesmo homem que um dia se calou diante do choro de José, ele agora chora por Benjamim. E não é prediletismo, irmãos. Isso é amadurecimento. Quantos de nós, num exemplo muito prático, se pudéssemos voltar atrás e refazer algumas coisas com alguém, nós refazíamos. Nós faríamos diferente. Guarde bem isso. O amadurecimento é percebido quando a dor que causamos no passado nos ensina a proteger quem antes nós ferimos. Judá, o herói desses 2 capítulos, se nega agora a voltar para casa sem o seu irmão, sem aquele que o pai tem em alta conta, sem a última das lembranças do forte e do velho amor que o velho patriarca Jacó tinha por Raquel. E aí talvez, lembrando do texto lá do capítulo 37 de Gênesis, vem a pergunta: mas onde está o Judá enciumado? Onde se encontra aquele que se ressentia do amor de seu pai, dedicado à máxima potência a um dos seus irmãos? Queridos, não resta dúvidas de que o caráter de Judá passou por uma profunda e severa transformação. Eu tomo emprestadas as palavras do pastor Charles Swindoll, quando ele diz que o arrependimento fizera a obra, completou o processo e anistiou os culpados. Eu tomo as palavras do teólogo americano Lewis Sparrow Schaeffer, quando ele diz, abro aspas para ele: o caráter cristão é um produto divino que não deve ser realizado apenas parcialmente, e isso no final de um doloroso autoesforço, como é o caso do mundo no uso do seu método, mas é um produto que se torna total e instantaneamente disponível quando a relação correta com o Espírito Santo é desobstruída. E o que Lewis Schaeffer está dizendo aqui? Ele está dizendo que as provações que Judá passou abriram caminho para que o Espírito Santo modelasse o caráter daquele que Calvino chama de um santo homem de Deus. É preciso primeiro quebrar o vaso para que um novo e mais forte possa ressurgir daqueles cacos, daquele pó. Compreendeu o que Deus está fazendo com você hoje? Ah, mas eu estou vivendo tanto tempo com Deus me quebrando. Vai continuar enquanto você não amadurecer. Deus nos amadurece através de provas que se parecem com os nossos pecados antigos.
E não é uma vingança divina, é uma restauração pedagógica e eterna. Deus vai nos colocar repetidas vezes diante de pontos falhos da nossa vida, para que nós sejamos totalmente libertos deles. Deus nos faz reviver certas situações, para nós vermos o quanto nós crescemos, ou o quanto nós ainda precisamos crescer. Judá e seus irmãos fazem uma confissão que mostra o peso que eles carregam há mais de 2 décadas. E melhor do que isso, amadurecidos, agora eles não se negam a pagar a dívida, como está lá no versículo 16 do capítulo 44. E eu concordo com o mestre Hernandes quando, comentando esse texto, ele diz que com essa confissão Judá fala para todos, fala por todos. Todavia, muito mais importante do que o copo encontrado pelo mordomo é o que Deus encontrou no coração dos irmãos de José. A tela está em branco e um novo horizonte está sendo desenhado e pintado para esses homens de caráter restaurados. Vem para cá, Misa. E você? E o seu caráter? Está pronto para viver o novo que Deus tem para você? Porque se Deus está te amassando, é porque Ele está trabalhando em sua vida. Ele está trabalhando para o seu amadurecimento. Ele está trabalhando para que você a cada dia se torne alguém parecido com Jesus. Para que você se torne alguém mais parecido com Jesus. Para que você seja alguém, como a palavra de Deus nos diz, que chegue à estatura de varão perfeito. Esse bloco das Escrituras não teria melhor desfecho que este: um voluntário substituto. Sim, porque diante da acusação ao seu irmão caçula, Benjamim, Judá se oferece a ocupar o lugar dele. Diz o texto, versículos 33 e 34: que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos, porque como poderei eu voltar a meu pai, se Benjamim não for comigo? Eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Uma mudança radical. O homem inescrupuloso do capítulo 37, o fraudulento e imoral do capítulo 38, se torna o intercessor amoroso no capítulo 44. Judá vendeu José à escravidão. Agora ele se encontra disposto a se tornar escravo no lugar do seu irmão Benjamim, seu outro irmão. Ele fora insensível quanto aos sentimentos do pai lá atrás, mas ele agora se mostra preocupado com o bem-estar do ancião. Isso não é outra coisa, irmãos, senão a obra da graça de Deus sobre a vida de um novo homem. E como escreve o romancista e historiador escocês Sir Walter Scott, este feito de Judá é o mais complexo e completo exemplo de eloquência genuína e natural que foi conservado em qualquer língua. O espírito de auto-sacrifício, coisa tão estranha a Judá, surgiu como rara beleza. E o resultado disso mostra aquilo que a graça faz no coração de uma pessoa. São os prenúncios de um substituto maior que viria, que veio para livrar da culpa aqueles que são de fato culpados. Este é o primeiro caso de substituição humana na Escritura. Só que vai além de somente mostrar um Judá diferente, melhor,
maduro, um novo homem, ele aponta para aquele que é o leão da tribo de Judá, que tomou o lugar de gente pecadora como eu e você. A história de Judá e de José não termina no Egito. Ela transpassa o tempo e ela se consuma no Calvário em uma cruz. A transformação de Judá é mais do que um relato moral. É uma sombra profética da obra redentora de Cristo. Pois é justamente da linhagem deste homem que veio aquele que não apenas se ofereceria, mas que se entregaria de fato, como fez. Jesus, o nosso Judá, se entregou para que nós fôssemos libertos, para que hoje nós estivéssemos vivendo de forma livre. José perdoou os irmãos que o traíram. Cristo perdoou aqueles que o crucificaram. José transformou o mal em bem. Cristo transformou a cruz em um trono, o castigo em graça, a maldição em bênção e a humilhação em redenção. A jornada de Judá nos lembra que a culpa só se cura na substituição de Cristo, que a dor só encontra sentido no perdão que Ele nos dá, e que a maturidade só é plena quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus. O amadurecimento não é o fim, é o meio pelo qual Deus nos conduz a Jesus, porque no final de toda dor, de toda prova, de toda reconciliação, está sempre o mesmo rosto, o rosto de Cristo, que amadureceu por nós na cruz, para que nós fôssemos amadurecidos pela graça nele. E como o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Fomos chamados ao amadurecimento. Hoje nós precisamos ser melhores do que ontem. No entanto, piores do que amanhã. É preciso amadurecer. No seu trabalho, Deus está usando o seu trabalho para te amadurecer. Na sua casa, Deus está usando a sua casa para te amadurecer, seus familiares, seus parentes. Deus está usando a enfermidade, Deus está usando as crises, Deus está usando os momentos de aperto econômico, Deus está usando as mais diversas provações para que você cresça, para que você amadureça, para que você não continue sendo aquele Judá do passado, mas que seja um Judá para a glória de Deus. E diante disso, eu convido você a fechar os seus olhos. E diante dessa palavra, se o Espírito Santo tocou o seu coração e você percebe que você está num tempo de prova, um tempo necessário para amadurecimento, mas você ainda não entendeu o que Deus está fazendo, coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Se a